Muito bom dia, meu caro empreendedor, minha cara empreendedora. No outro dia, uma jovem falou comigo, né? Ah, Mauro, eu estava vendo aqui sua rede social, que seu Instagram, e você é um influencer, né? Faz vídeos e tal. Falei, poxa, longe disso, e não é a pretensão. Mas influenciar, eu quero influenciar sim, porque é importante para o meu negócio. Eu já falei, eu trago aqui essa ideia do direto ao ponto, trazer pessoas e empresas que podem. Mais as pessoas, né? Que eu gosto de representar como a pessoa, eu gosto de falar o nome da pessoa, porque é isso, essa conversa que eu me proponho a fazer aqui no Arquitetura para Negócios, que é tentar quebrar um pouco da questão técnica e realmente ir direto ao ponto, e eu faço isso na minha comunicação. E as pessoas que eu trago aqui é para isso também, que eu conheço cada profissional que já esteve aqui, tem outros profissionais tantos que eu conheço, tão competentes, mas que eu, assim, pela questão da comunicação, eu chamei, né, essa turma aí, ou essa malta, como a gente diz aqui em Portugal, para me ajudar a passar, porque uma coisa é eu falar para vocês, né, olha, preciso daquele profissional, daquele outro profissional, mas exatamente o que cada um pode fazer, onde cada um pode ajudar, né? Então, essa que é a minha ideia e que eu estou trazendo aqui para esse direto ao ponto. E vocês vão se lembrar que quem me acompanha, né, e quem não me acompanha, que eu já vi que tem algumas pessoas chegando agora, eu faço isso, estou sempre falando de outros profissionais, né, de como é importante relacionar isso com o meu trabalho, e facilita. Né? Eu trabalho desenvolvendo espaços de negócios. Eu sempre falo pequenos, grandes, né, até home office. E, para isso, eu preciso que as pessoas tenham consciência do seu negócio, o que vocês querem, para onde vocês querem ir, e que o seu negócio seja estruturado. Né? Não adianta você vir para eu trabalhar um espaço que foi mal capitaneado por um consultor imobiliário, que não tem um advogado dando um suporte, ajudando no processo, enfim. E como eu já tive aqui também, e já fiz projetos para imigrantes, alguns que não têm condição de fazer um projeto porque não fez o seu processo imigratório da maneira correta. Então, ninguém tem sucesso nos negócios se não fizer esse processo corretamente. Então, é isso. Hoje eu trago, para finalizar, é o nosso último direto ao ponto do ano, finalizando todo esse processo. Agradeço a todos que passaram por aqui e me ajudaram a comunicar isso, mostrar que são importantes e que são acessíveis. Né? Isso é mais importante ainda, porque as pessoas acham distante. Né? Os profissionais estão tão distantes, né? E não são. E aí eu estou trazendo aqui para você que me acompanha aqui a doutora Gabriela. Deixa eu ver aqui, eu vou puxar ela aqui para o palco, que aí ela já bota a carinha dela aqui, porque eu tirei ela de umas férias com fuso horário trocado e ela manteve ali e está aqui comigo. Eu já queria ter trazido até antes, mas a agenda aí é complicado. Mas eu agradeço muito a doutora Gabriela de estar participando direto lá do outro lado do oceano, poder... e eu tiro dúvida, eu perturbo ela também, mas para ajudar aqui a comunicar para vocês sobre aonde que o advogado pode ajudar a gente nessa construção aí do seu negócio, no seu espaço de negócio até. Olá, Mauro, tudo bom? Tudo bem? Prazer estar aqui, viu? Obrigada pelo convite, agradeço. Vamos então levar informação para o pessoal sobre a parte migratória em Portugal, assessoria jurídica. Enfim, acredito que o pessoal tenha bastante dúvida depois também. Então, caso queira entrar em contato, também fico à disposição. E, bom, você quer que eu comece por onde, assim, exatamente? Vamos lá. Primeiro, dizer que é isso mesmo. Eu não faço um relatório de toda a trajetória e de como você pode ajudar completamente, porque essas pessoas que vêm aqui têm as redes sociais. Então, a doutora tem a página dela, tem uma outra novidade, depois você vai me explicar o porquê que tem um outro selo agora, no final a gente fala sobre isso, e tem tudo, e tem muito boa essa comunicação,
toda a parte, o conteúdo dela é muito bom, então vocês conseguem visitar lá, já vão ter aqui, depois eu vou botar como colaboradora, então vai aparecer tudo aí para vocês, então pode acompanhar. Primeira coisa, Gabriela, que eu queria falar é o seguinte, a dificuldade das pessoas entenderem que é possível imigrar com visto, tranquilamente, com tantos tipos de visto, inclusive um até de empreendedor. Eu sei que é difícil dar um panorama completo, mas quando as pessoas ouvem falar de um visto sim, visto de um jeito ou de outro, eu queria que você desse uma passada, principalmente no visto que a pessoa pode empreender. Não só o visto de empreendedor. Você pode vir com outro visto e empreender, de alguma forma. Então, eu queria falar primeiro disso, desse cuidado no processo e a importância de se migrar com planejamento. Isso Sim. é básico. O que acontece? As pessoas têm um grande problema que é querer primeiro usufruir e já chegar lá onde deseja depois, ao invés de se planejar e se organizar. Eu sempre falo que cuidar da sua documentação em outro país, cuidar da sua legalização é o investimento. Porque muitas pessoas atropelam os bois. Então, assim, o que eu mais escuto em todas as consultas que eu vou falar sobre vistos para as pessoas é: mas eu tô planejando ir daqui a 2 meses, eu tô planejando ir mês que vem. E eu já começo dizendo, olha, se você quer ir com um visto adequado, não dá para ir mês que vem ou daqui a 2 meses. No mínimo, você se planeja uns 4 a 6 meses com antecedência para organizar todo o seu processo. Então, na prática, 90% das pessoas que atropelam os bois, que preferem ir com antecedência, chega depois, o tempo que elas perdem para organizar uma documentação, o dinheiro que elas perdem, o tempo que elas perdem, a dor de cabeça que isso dá, não compensa. Então, hoje em dia, o meu trabalho, acho que chega num ponto que o meu trabalho ele não é só captar clientes. Porque eu sei que clientes, eles vêm. Eu já trabalho em Portugal há mais de 5 anos com isso, sou advogada em Portugal há mais de 5 anos. Estou até agora aumentando para outro país, que é a Espanha, exatamente por já me achar consolidada em Portugal. E o que eu trabalho hoje em dia na minha clientela, né, e na rede social, etc., é uma linha de raciocínio que faça sentido para o cliente. Então, eu quero conscientizar as pessoas que são meu cliente. Então, no início, eu até pegava alguns casos que a pessoa quer se legalizar em 1 mês, etc. Só que a gente vê que depois de um tempo não faz mais sentido isso. Eu quero conscientizar as pessoas para que elas tomem decisões saudáveis para ela e para as famílias. Então, quando você fala de um planejamento imigratório, você está falando de um planejamento emocional, um planejamento financeiro, um planejamento legal. Então, você tem que ver a sua documentação, você vai estar longe da sua família, você vai estar no outro país, você tem que se adaptar. E você também precisa ver financeiramente como que vai ser essa adaptação. Então, não é algo, você não está mudando de estado, de cidade, mesmo assim já é complicado. Você está atravessando o Oceano Atlântico, mudando para outro país, com culturas diferentes, que às vezes você nem conhece muita gente. Então, é necessário entender que o visto se solicita para chegar em Portugal legalmente. Então, se a sua intenção é residir em Portugal, você tem que ver o visto adequado para o seu caso, aplicar do Brasil para chegar em Portugal já com visto e, através do visto, obter o título de residência. Quando você não faz esse caminho do visto e vai direto para Portugal, você só fica suscetível a se enquadrar em opções que a legislação dá para se legalizar direto em território português, que vai demorar uma eternidade, entendeu? Sim, e o que eu vi dos clientes que vieram para cá, eu fiz já uns 2 ou 3 projetos, eles vieram com visto D7. Uhum. Esse é o melhor visto para quem vem para empreender, para investir? Ou eu estou enganado? D7 ou D2? Não, D7 foi o Henrique que fez. Acho que é D2. D2, sim. Isso aí. Viu como eu estou sabendo legal? Empreendedores. Empreendedores podem ser. Esse visto D2 ele tem 2 subtipos. O primeiro é para empreendedores imigrantes, ou seja, uma pessoa que vai abrir uma empresa e começar a sua própria empresa em Portugal, tá? O outro subtipo é prestador de serviços. Então, se você é autônomo e você vai prestar serviços para Portugal, para alguém de Portugal, você poderia aplicar para o visto D2 também, tá? A parte da empresa normalmente é para empreendedor. Então, eu já tenho uma empresa no Brasil e eu quero levar essa empresa para Portugal, quero abrir uma nova empresa em Portugal, no ramo do setor imobiliário ou, sei lá, loja de brincos e bijuterias, enfim. Sim.
você vai, abre a sua empresa e através dessa abertura de empresa você consegue aplicar para o visto. Isso que eu queria já puxar nessa questão. A abertura da empresa, que é uma luta que cada um fala uma coisa, uns falam que é mais complicado, outros que falam que não é menos complicado. Como é que é essa abertura da empresa e a importância de ter essa assessoria jurídica para se abrir uma empresa aqui em Portugal, porque é muito diferente, as pessoas vêm com uma mentalidade do Brasil e tentam fazer isso. Em Portugal e em outros países que eu já vi também, aqui na Espanha, enfim. Eu preciso passar isso para as pessoas, essa diferença, essa importância, onde que entra aí o trabalho do advogado, enfim. Sim. É assim, a abertura da empresa em Portugal não é complexa, tá? Só que quando a pessoa não está em Portugal e ela desconhece como funciona, vai ser 1000 vezes mais complexo. A gente abre empresa para cliente quase que toda semana. Então, assim, para mim é muito simples. Porque eu já sei o caminho das pedras, eu já sei como é que faz, eu já sei como é que resolve. Então, se a pessoa ela não tem o cartão cidadão e ela não tem cidadania portuguesa e ela não é nem notário, nem solicitador, nem advogado, ela não pode abrir uma empresa online. Então, a pessoa teria que estar em Portugal, ir na conservatória do registro comercial e abrir uma empresa, tá? Ou documentos que precisaria ter, apenas o NIF e passaporte. O problema é, uma pessoa que está aplicando para o visto, ela não vai vir para Portugal só para abrir uma empresa. Então, não vai fazer sentido. Ela não é portuguesa, ela não tem cartão cidadão e ela não consegue online, portanto, ela teria que vir presencialmente. Ela não tem como fazer isso. Né? Não faz sentido você pagar uma viagem só, vale mais a pena pagar uma assessoria. Então, sim, a gente entra nessa parte. Primeiro que, como advogado, eu abro online. Então, nem preciso estar presencialmente lá para resolver nada. Segundo, que a gente já sabe qual é a documentação, o trâmite, tudo que vai ser necessário para abrir a empresa. Aí o cliente, normalmente, que não está em Portugal ainda, ele quer a indicação de um contabilista. A gente tem contabilista parceiro. Ah, eu quero relocation. A gente tem relocation parceiro. Ah, eu quero não sei o que lá. Ah, qual é a melhor companhia aérea? Então, assim, a assessoria jurídica, ela vira quase que... Você fica amiga da pessoa, entendeu? É isso. Porque é muita coisa envolvida. É uma mudança realmente de vida. Então, a gente vai atuar na parte jurídica, mas também atua na questão emocional. Por exemplo, eu tenho vontade no escritório contratar um apoio psicólogo, pelo menos part-time, para os clientes, para fazer parte da minha assessoria. Porque parece besteira, mas depois que a gente envia o visto do cliente, olha, é áudio de 3 minutos. Ai, não sei se vai dar certo, eu aluguei não sei o quê. E a gente tem que ficar, não vai dar certo, não. Eu sei que vai dar certo, porque se tem os requisitos e a gente fez da forma como a gente sempre faz, hoje é 100% de êxito, não tem como não dar certo. Pode acontecer, óbvio, sempre tem a primeira vez. Mas assim, pela forma como já a gente estrutura, o trabalho é muito raro. Então, assim... É mais assertivo. É mais assertivo, entendeu? Então, até esse apoio de, não, vai dar tudo certo, não sei o que, tá. Porque como quem trabalha comigo no escritório, todo mundo é da área jurídica, às vezes é meio complicado estar focado em organizar documento e fazer procuração. Aí tem que ficar ali, não, vai dar tudo certo, fica tranquilo. Ter a sensibilidade para isso e ter o tempo também e mudar, né, a chave. Você está com uma coisa ali burocrática que não pode errar, né, alguma coisa de documento e ter ainda essa... É uma boa ideia mesmo, porque eu tenho essa dificuldade e já falei com muitos clientes, e aqui por isso que é esse direto ao ponto. E vocês têm essa facilidade, as mulheres, então, falam muito mais direto do que os homens. Os homens dão mais voltas, às vezes... eu sempre falo isso. E é isso, cara, é dizer quando vai dar ruim, como você falou, aí, essa questão do visto. Olha, se você tem isso, e as pessoas levam a mal quando eu faço isso. Assim, não é porque eu não quero fazer o trabalho, eu estou desqualificando, desfazendo do cliente. É porque vocês vão me contratar e eu não vou entregar aquilo. Para mim, não é honesto fazer isso, se eu sabendo que vai dar ruim. Né? A mesma coisa quando eu falo, contrata, você há muito tempo você lida com isso, com papéis de arrendamento, compra e venda de imóveis e tal. Sim, mas eu não sou especialista. Na parte de venda, negociação, é com a consultora imobiliário. Na parte de contratos, é com advogado. Né? Algumas coisas de solicitações podem ser feitas com a solicitadora ou solicitador, né? Um notário, tem coisas que você pode fazer diretamente, sim, mas outras não, tem que ser o profissional, porque tem diversas armadilhas que só assim, só o profissional que vai perceber. Fala, olha, sai fora disso. E aí, isso que você está falando também, quando eu falo, olha,
tá ótimo, tá muito bom. Esse espaço que você arrendou para montar tem a ver com o seu negócio, parabéns, vai dar certo. Não quer dizer que vai dar certo, porque tem uma série de outras coisas que interferem. É exatamente o que você falou, né? Nós não combinamos nada antes, mas é porque os outros que passaram aqui aconteceu a mesma coisa. A maneira que eu falo é a maneira que vocês falam, e isso acaba casando, né? E as pessoas falam, pô, tá destruindo meu sonho, quando você fala, olha, com esse tempo, olha, eu tenho tantos mil euros para abrir esse negócio. Eu falei, ó, você não vai conseguir abrir, porque só isso vai só na aquisição dos equipamentos. E o resto? Né? E as pessoas ficam assustadas. Eu sempre dou um exemplo aqui de uma potencial cliente que entrou em contato comigo para fazer um projeto, orientar ela para como se fosse uma carrocinha, né? Com doces finos, brigadeiros gourmet, esse tipo de coisa. E eu falei, ótimo, claro que eu oriento, tem toda uma estratégia para isso. Para a execução, tem uma empresa que eu conheço muito boa aqui, de Braga, que faz isso. Né? Então, o projeto é feito pela própria empresa, não precisa nem pagar o projeto. Eu faria uma consultoria, na verdade. Só que eu comecei a conversar com ela, ela não tinha programado a viagem, não tinha programado a imigração. Ela imaginou que ia montar isso, ia para as feiras, para frente dos shoppings, sabe? E eu falei, olha, você tem que pesquisar melhor, porque isso não é como no Brasil. Consulta, procura, você vai ter um visto que vai se enquadrar para você. Faz essa programação para vir. Ah, Mauro, você perdeu a cliente, fez praticamente uma consultoria ali online, mas eu não perdi. Porque se ela vir certo, ela vai falar comigo para fazer o projeto. Sabe, não adianta eu cobrar e ela vir se perder. Ela não sabia o processo imigratório. Então, por isso que eu falo sempre, eu falo dos profissionais, e as pessoas acham que a gente ganha muito, né? Quando fala de uma advogada, quando fala de alguém para dar o apoio. Não, eu não ganho. Não é uma publi. É uma proteção, né? É uma ajuda, né? que eu faço em função disso. E para mim também. Sim, eu sempre gosto de falar isso, não só como a Gabriela advogada, mas como a Gabriela cliente também. Porque ao imigrar para a Espanha, a primeira coisa que eu fiz foi contratar uma advogada na Espanha. Eu ia perguntar isso, porque eu vi. Eu sou advogada, eu trabalho em Portugal com a parte de vistos há mais de 5 anos. Eu estou indo para outro país para trabalhar com isso no outro país. E eu contratei uma advogada para tratar do meu processo. E foi a melhor coisa que eu fiz. Exatamente. Porque e as pessoas falam, né, Gabriela? As pessoas, mas você contratou? Como falam para mim também, se me chamar para fazer um projeto de hospital, eu vou chamar outros colegas para fazer. Eu não tenho expertise hoje para fazer, eu teria que pesquisar. Não tem problema nenhum de eu falar com outro profissional. Não é? Licenciamento eu não faço licenciamento em Portugal. Só que eu tenho meus colegas que fazem. É isso. Mas é uma cobrança, né? Como que pode? Você não trabalha com isso, mas você precisou fazer. O que te adiantou mais fazer com a advogada lá? Adiantou a documentação toda, a entrada no sistema online, porque sozinho eu não conseguiria fazer. Tempo, né? Tempo é o bem mais precioso, igual que todo mundo tem. O tempo que eu ia perder aprendendo do zero aquelas coisas não ia compensar. E olha que louco. A partir do momento que eu contratei ela e comecei a falar sobre a minha experiência como aplicando para o visto de nômade digital na Espanha, começou a vir cliente querendo me contratar para explicar sobre o processo. Ou seja, o dinheiro todo que eu gastei com ela já voltou assim facilmente, entendeu? E tem os termos técnicos também em outras línguas são complicados, né? Para a gente se acostumar. Sim. Então, assim, para mim compensou super. E mesmo que eu não trabalhasse na área e não quisesse trabalhar com isso, só de você ter a cabeça tranquila de que você tá na mão de um profissional que sabe o que tá fazendo, já ajuda, entendeu? Agora, as pessoas também não podem confundir que o advogado vai fazer um milagre. Não é porque você contratou um advogado que ao invés de demorar 60 dias, vai demorar 2 dias, né? É o que eu sempre falo, por exemplo, da cidadania, a outros processos. Praticamente tudo que eu trabalho hoje em dia no escritório, tirando a parte de judicial, o próprio cliente pode fazer sozinho. A gente tem mais de 200 clientes por mês. E uma equipe robusta de prestador de serviço, advogado parceiro e funcionário. As pessoas preferem... Porque, assim, é isso que eu quero explicar.
não é sobre o advogado ir lá e fazer tudo perfeito. É sobre ele adiantar a sua vida e garantir que tudo vai correr da melhor forma. Então, eu tenho, por exemplo, clientes que são netos de portugueses que deram entrada sozinho no processo. Eu contratei uma despachante no Brasil. Tipo, a gente no Brasil não sabia nada. Quer dizer, o resultado foi, esse cliente meu, ele era adotado. Para ser adoção, tem que passar pelo Tribunal de Relação em Portugal. A despachante não sabia disso, tratou como se fosse um caso de filho e de neto biológico. Foi indeferido. Agora, o dinheiro que eles estão gastando para resolver a situação toda, porque é uma coisa também que eu tenho como premissa. O cliente que me contrata desde o início é um valor. O cliente que faz sozinho, dá problema e me contrata, eu cobro o triplo. Porque vai me dar dor de cabeça. E até para mostrar para ele que, cara, nas próximas, então faz desde o início com um advogado. É exatamente isso, é o que eu falo. Cobrar mais barato de alguém que não apostou desde o início no meu trabalho. Isso. Entendeu? Então é questão de ética também. E assim vai. Eu acho que você tem que pensar assim: o que eu estou gastando esse dinheiro é um investimento ou não? Se você tem um advogado para tratar do seu visto para chegar em Portugal, para tratar da sua documentação inicial, NIF, NIS, alteração de morada, essas coisas básicas. Depois, para tratar da sua autorização de residência, aí depois você renova mais uma autorização de residência, aí você pega a cidadania. Você tem 4 passos com o advogado para ter sua cidadania portuguesa. Se você pega o valor que é cobrado em tudo esse dilui por todo esse tempo, não dá nem 20 euros por mês. É isso. Aí isso que e por isso é direto ao ponto. É exatamente o que você falou. Por isso que eu falo, é o investimento. Quando eu contratei uma advogada na Espanha, eu investi em agilizar o meu tempo para sair tudo certo e eu ser advogada na Espanha. Meu ponto final é ser advogada na Espanha. Para eu ser advogada na Espanha, eu precisava ser residente legal ou ter cidadania. Minha cidadania ainda está em trâmite. Então, é focar no objetivo final. Qual é o seu objetivo final para Portugal? Com certeza o seu objetivo vai estar linkado com estar legal no país. Não tem como. Porque isso impacta a sua vida, entendeu? Exatamente. Agora, quando eu falo para o advogado ajudar na hora de fazer um contrato com um fornecedor, um contrato, verificar um contrato de locação do imóvel, no arrendamento, como que se contrata o advogado? Você faz alguma coisa por um longo prazo? Tem contratações específicas para isso? Para facilitar quem me acompanha aqui, que eu sei que tem muito empreendedor aqui que me acompanha. Ainda bem, eu tenho mais empreendedor do que outros tipos de pessoas. Então, é justamente para orientar mesmo. Depende muito. Por exemplo, eu tenho clientes que esporadicamente querem que a gente analise um contrato, veja se está tudo certo, se tem alguma cláusula a mais, ou enfim, alguma coisa desse tipo. E aí é uma coisa ocasional mesmo. E tem clientes empresariais que trabalham com recorrência de contratos e preferem pagar um valor mensal para ter acesso a consultas por WhatsApp. Então, vai depender muito do que a pessoa precisa, entendeu? Mas a gente também faz essa análise contratual toda, compra e venda, tudo isso. Porque as pessoas, Gabriela, principalmente, aí eu volto a falar dos imigrantes, eu não sei se eu comentei aqui no início, eu estou focando muito em novos negócios. E nesses novos negócios tem os imigrantes porque eles me consultam, né? Você vê alguém falando português do Brasil, aí já fala, poxa, tem um arquiteto lá que pode me orientar. Então vem muita gente assim. E assim, eu, por exemplo, tive uma dificuldade num projeto que nós fizemos, porque olha só que interessante, nós não analisamos que os 2 donos da empresa funcionavam no cálculo no geral dos funcionários. Então, mudava a categoria. Então, nós tivemos que fazer os balneários maiores, sabe? Coisa que eu mesmo não tinha me ligado. A pessoa falou, olha, mas esses 2 trabalham na empresa ou são só donos? Eu falei, não, eles trabalham. Então, eles contam. Olha só, então são detalhes da legislação que a gente vai, né, pegando. Teve uma outra situação que o cliente foi na Câmara e a Câmara falou, não, o senhor pode abrir. Porque ele está preocupado com a publicidade, com o letreiro. Não, o senhor pode abrir. E a pessoa abriu. Bateu fiscalização, mandou cobrir e tal. Você não legalizou. Falaram que eu podia abrir. Claro, eles falaram, não te impede de não abrir. Ninguém falou que você não tinha que legalizar e pagar por esse espaço. Sabe, umas coisas assim, esplanada aqui, que é para os brasileiros que não entendem, é uma área externa, né, que é muito importante. No verão, dobra a área do estabelecimento no verão, potencializa.
aquilo tem que ser feito uma legalização para você ter. Não adianta você espalhar, botar suas cadeiras, vai ter problema. E tem uma questão de multas aqui em Portugal que são pesadas. Então, não vá fazer alguma coisa fora do trilho que você vai ter problemas depois e não pode reclamar, né? Então, é totalmente diferente. Isso é muito importante, nós temos essa capacidade de ter esse apoio, né, da legislação em todos os sentidos, em todas as áreas, desde da saúde, né, até a parte do imóvel. Deixa eu ver uma outra coisa que eu ia falar. Sobre registro de marca, que é uma coisa também que eu tenho olhado algumas coisas. Isso também é o advogado, com a importância de se fazer isso, se é um processo muito longo, como é que é esse lance aí? Em Portugal registrou, né? É até estranho falar. O registro de marca é no INPI, e é simples, não é algo demorado. É um processo que vai demorar ali cerca de 4 a 6 meses, mais ou menos. O custo depende de quantos setores a empresa atua, digamos assim. A gente também faz, inclusive eu tenho uma empresa que ela vende bijuterias, brincos, cordão, pulseira, artigos para cabelo. E essa cliente, ela veio com o visto D2, né, abertura de empresa, como empreendedora. E a gente fez tanto em Portugal e também na União Europeia, que é a EUIPO, EIPO, que inclusive a sede é na Espanha, mas é da União Europeia. Então, assim, dependendo do nível de atuação da empresa, vale a pena até fazer o registro de marca nos dois. A EIPO, que é da União Europeia, é muito mais cara, é pelo menos 1.000 euros, assim, e a do Portugal é realmente bem mais em conta, sai em torno de 100. Eu nem sabia disso, da europeia. EUIPO. E a marca, o que é o registro da marca? As pessoas acham que é registrar o logótipo ou o logo. Na verdade, é tudo. É o nome, logotipo. Quando você faz esse registro, você pode registrar o logotipo, você pode registrar o nome, você pode registrar as cores, enfim, várias coisas, né? Tudo que tiver a ver com a identidade da marca, seja visual, escrita, enfim, é passível de registro. Só que aí você tem que entender o que você quer com a sua marca. A ideia de você fazer esse registro é exatamente você entender que no mercado não vai ter nenhuma outra marca que esteja na mesma área de atuação que a sua e que possa vir a confundir o consumidor. Então, se eu tenho um McDonald's, que é a parte de alimentação, fast food, etc., naquelas cores daquela logo, eu não posso criar um Mimi Moniz com a mesma parte ali de fast food, não sei o quê, porque isso pode vir a trazer confusão ao consumidor e ele confundir as marcas. Então, exatamente, o registro é para resguardar que as marcas vão ser únicas no setor delas e que não vão ser confundíveis com nenhuma outra marca parecida, entendeu? Isso é importante, porque exatamente o que eu ia perguntar para falar para as pessoas, a importância da marca, do registro da marca, né? Então, é isso. E você já tem isso e já fica tranquilo e é feito toda uma pesquisa. Se tiver alguma incompatibilidade, vai te orientar. Então, por isso é um processo, né? Não é só chegar lá e pagar, comprou e não rola. Por isso que eu falo também. Tem que ser orientado isso. É porque no registro de marca tem um período de oposição. Então, ela é limitada. E aí, as outras empresas, elas podem criar uma oposição ou não. Se elas criam alguma oposição, você tem que ver se faz sentido aquela oposição. Às vezes elas estão certas, as outras marcas. Então você só desiste daquele pedido e começa um novo. Agora, se você vê que não tem lógica, você pode recorrer e tentar seguir com o processo. Mas na grande maioria dos casos, quando tem uma oposição, eles estão certos. Não, é isso. E eu falo que todo esse processo são simples, na verdade, mas são importantes, né? E você, delegando, você direciona. Você consegue focar a tua energia no que você é bom. Então, você vai delegando, você vai contratando as empresas para você ter esse suporte, né? Eu já vi clientes, por exemplo, com uma condição muito boa, sabe, Gabriela? De estrutura, vindo com grana mesmo, e voltar, assim, ficar perto dos 1 milhão de euros, sabe? E voltar, porque não fez tudo errado, meteu os pés pelas mãos, achou que essa questão
do empreendedor, do brasileiro, principalmente, que eu falo da nossa gente, podemos dizer assim, de achar que Portugal é um estado da União do Brasil, é mais um estado. Não é. Pode ter o tamanho de um estado do Brasil, mas é completamente diferente, com uma história diferente, cultura, idade diferente. Né? As coisas são muito mais antigas, né? E as pessoas reclamam da burocracia e tal. Eu acho que está melhorando, não sei o que você acha como advogada, porque é uma barreira que tem que se passar, né? Para mim, parece que melhora, como o arquiteto tem câmaras que é tudo no papel ainda, e outras que é tudo online. Né? Meus amigos, colegas que me acompanham aí vão saber do sofrimento que é, né, das pessoas virem com o papel embaixo do braço para algumas câmaras. É um processo, isso vai mudar. E as pessoas têm mania de reclamar só, né? Não ajudam, não colaboram para as coisas acontecerem e não são opinativos colaborativos, né? O que eu falo, as pessoas querem só reclamar, né? Você acha como é que estão esses processos? Nem vou falar de questões da imigração, porque então isso ainda está uma confusão danada. Mas nas outras áreas, como está isso em Portugal? É assim, eu acho Portugal um pouquinho menos moderno que o Brasil em algumas áreas, porque eles são muito do papel, carta ainda, é tudo muito mais burocrático nesse sentido, tá? Ó, se latir o cachorro aqui... Tem uma participação aí do... pois tá complicado. Mas, enfim, o que acontece? Eu acho Portugal, sim, mais atrasado nesse sentido. Eles estão tentando modernizar. E aí, assim, quando eu comparo Portugal com a realidade da Espanha, nessa parte migratória e dos processos, eu acho a Espanha muito mais organizada e muito mais ajustada em relação a tudo, sabe? Então, eu acho que Portugal ainda está nesse momento de melhorar alguns procedimentos. Por exemplo, aquela parte de abrir empresa que a gente estava comentando, eu passo raiva com aquele sistema, porque às vezes eu tenho prazo de cliente para cumprir, abertura de empresa, e o sistema trava, o sistema não funciona, por telefone você não consegue falar, aí você tem que explicar, até o cliente entender que o sistema, que a área de TI, então tá funcionando no país, é muito difícil. E aí, no final das contas, tem que esperar ali dar 24 horas para resolver e tudo mais. E aí, depois, no dia seguinte, até funciona, mas são alguns estresses, assim, no dia a dia, sabe? Por isso que tem que contratar um advogado, deixar os estresses para os advogados. Pois é. Por isso que a gente tem que cobrar por esses estresses também. Porque depois que eu virei autônoma, ontem eu fui até pintar o cabelo, porque começou uma quantidade de cabelo branco que você não vai acreditar. Eu estava vendo um colega reclamando que o cliente demorou meses para contratar ele, um colega português. E quando contratou, ele pediu na semana seguinte o resultado de uma resposta da Câmara. Aí ele falou, olha, nós nem começamos, não finalizamos o projeto para apresentar o estudo para o cliente aprovar, para levar para a Câmara. E perguntou se já tinha uma resposta da Câmara em uma semana. Sabe? Então, é uma loucura. Toda a área tem uma coisa assim, esse lidar com o público. E aí, eu queria puxar para esse outro assunto. Eu entrando em contato com o escritório, com o gabinete da doutora Gabriela, eu não falo sempre com a doutora Gabriela. Não, fala com a minha assistente comercial. Por que acontece? Essa área migratória é uma área que tem uma demanda absurda. Então, sem brincadeira, às vezes por dia vem falar 40, 50 pessoas novas. Imagina se a doutora Gabriela fala com 40, 50 pessoas novas por dia. Eu só vou ficar falando com as pessoas. E assim, chega gente no meu WhatsApp, chega gente no WhatsApp da minha assistente, chega gente por e-mail, chega gente pelo Instagram. Então não tem como. Eu preciso enviar todo mundo para o mesmo lugar. Então, hoje em dia, as pessoas passam pela triagem da minha assistente. Então, eu apareço quando tem consultas. E até as consultas eu vou parar de fazer algumas, porque eu já tenho advogados que eu quero passar para eles específicos. Então, assim, a ideia, na verdade, vai crescendo tanto o volume, e óbvio, eu não quero crescer nada de forma inconsciente, vai ser sempre com qualidade, com respostas rápidas, só que a gente vai estruturando para poder ir crescendo mais. Porque a sensação que eu tenho poxa, a minha consulta é bom, o meu trabalho é bom, por que eu vou limitar a uma cartela X de clientes que eu consigo atender? Eu posso expandir, aumentar e colocar também outras pessoas de confiança trabalhando, né? Então, a ideia agora, que você até perguntou que ia deixar para o final, já vou adiantar. Já estamos aqui no caminho. Isso. O Instagram do meu escritório é exatamente descentralizar um pouco a Gabriela da advogada. Porque
com a demanda crescendo, já tem muita gente de nacionalidade neto e filho. Então, eu quero colocar alguém só para tratar desse assunto. Tem uma pessoa que trata só de vistos, mas a demanda cresce tanto que aí vai ser uma pessoa para tratar só de visto de empreendedor ou só de visto D7, entendeu? E aí você vai segmentando, você vai setorizando cada vez mais. Então, hoje em dia, a pessoa que... Às vezes tem cliente, né, que faz pagamento de honorários e me manda por e-mail. Para mim, não importa se mandar por e-mail ou não, porque cai na conta, eu mando para a Eliana, é a Eliana que trata isso com clientes, contratos de honorários, o primeiro atendimento. Se for sempre limitado a mim, eu fico limitado também, porque eu tenho 24 horas e 2 braços. É isso. 10 dedos na mão. Então, eu não tenho como atender mais do que eu suporto, né? Por isso que é importante. E hoje em dia, eu me sinto mais animada para fazer isso, porque eu sou uma pessoa muito inquieta em termos de conhecimento. Então, eu tô sempre querendo aprender mais e descobrir coisas novas. Então, uma coisa que a gente vai mudar para o ano que vem é a consulta de vistos e a consulta de nacionalidade portuguesa, que entra bastante, não sou eu mais que vou tratar. Vai ser o Pablo, que é advogado e trabalha com nacionalidade comigo já há mais de 2 anos, e a Larissa, que trabalha comigo há quase 1 ano na parte de vistos. Tem realidades dos processos de vistos que a Larissa já sabe melhor do que eu, porque ela lida com o cliente no dia a dia. Eu supervisiono, fico gerindo, capto o cliente, participo das lives, levo o nome. Então, eu tenho meu trabalho também, cada um tem o seu, né? O que eu, hoje em dia, tenho como missão é capacitar esses outros colegas advogados a alcançarem o que eles querem por meio do trabalho comigo também, para eu aprender coisas novas e liberar o meu tempo para coisas novas. Porque se eu fico limitada a falar sempre sobre os mesmos assuntos com os clientes, eu não evoluo também. E a partir do momento que eu evoluo e, por exemplo, foco na Espanha, e eu tenho pessoas focando em Portugal para mim, eu estou criando espaço para essas pessoas e eu estou conseguindo ter espaço para aprender coisas novas também. Então, por isso que eu vou criar um Instagram, porque vai ser hoje em dia... tem o feedback de cliente, tem um caso de êxito, vai tudo no meu Instagram. A minha ideia é passar tudo isso pro Instagram do escritório e colocar a carinha dessas pessoas que trabalham comigo lá também. É isso aí, não, perfeito, e vai muito de conta com o que eu penso. Eu volto a falar, as coisas não acontecem por acaso, e eu falei exatamente e penso em trilhar exatamente isso, porque eu também tenho essa vontade, essa sede de aprender as coisas. Eu tenho aqui, ó, eu estou projetando, tá aqui, ó, coloquei desenho para enviar para o Márcio, que é quem está fazendo todos os 3Ds para mim, as apresentações, né? Então tem cada uma. Então, as pessoas falam, poxa, mas você para produzir conteúdo, você para conversar aqui com a doutora? Eu paro, porque é importante para o meu cliente, para o meu público, para o meu trabalho, né? E isso faz parte. Você para fazer uma formação? Paro para fazer uma formação ainda hoje. Participo de uma comunidade, por exemplo, 1, 2 comunidades. Você para aquele tempo para estar ali conversando com aquelas pessoas? Claro que eu paro. Paro porque isso para mim é importante. Para a minha vida pessoal e profissional. Exatamente o que você está falando. E eu confio nas pessoas que estão trabalhando para mim. Né? Então, eu mando as coisas para um, para outro, e estou agora, até tive uma conversa ontem, para trazer o SMA de design de interiores, interior design residencial, mas desconexo da minha pessoa, porque não sou eu que vou falar, provavelmente. Né? Porque senão eu não consigo dar atenção nos meus clientes comerciais. Né? Então, é exatamente isso, essa estrutura, mas não é feito de uma hora para outra, trabalhando com pessoas. E também, para ser muito sincero, Gabriel, eu não quero abraçar o mundo, né? Mas eu preciso que as pessoas pensem em mim como um profissional que possa te atender e que outros profissionais, porque, por acaso, eu fiz um projeto para Faro, mas mesmo que não me contrate, que procure um profissional lá. O que eu não quero é que a pessoa faça as coisas, dê problema e depois venha atrás, como você falou. Né? Eu quero que a pessoa lembre que é importante um advogado tá nesse processo. Quero que dá importância de um contabilista. Quero que vá buscar um imóvel que tenha uma assessoria de um consultor. Quero que tenha em mente, como empreendedor, uma mentoria de empreendedor que você... Eu tenho uma opinião de não acho que todo mundo pode ser empreendedor, mas você pode desenvolver mais isso, né? Sim. Então é bom ter ajuda de alguém, né? É assim, você, se não estiver atenta nas mudanças das leis, vai quebrar a cara. Então você também tem que estar atento a isso, né? Então é muito importante isso, por isso que eu quis trazer esse assunto,
E, por acaso, aconteceu de eu ter essa conversa ontem sobre também desconectar, de ter alguém trabalhando na SMA sem depender de mim e não ter a minha cara. Já que eu boto a minha cara, perturbo todos aqui no Arquitetura para Negócios, né? Falo para caramba, faço um monte de vídeo, e é para isso, né? Então, é desconectar, né? Eu não faço, não misturo ali o pessoal, eu tenho o pessoal, mas mostro muito aqui também do dia a dia. Então, é muito importante isso que as pessoas tenham essa consciência e da importância de todos esses profissionais para dar o apoio. Agora, você tem um espaço também, né? Você tem um escritório físico aqui em Portugal. Tenho. Eu tô só editando aqui o meu nome, que agora que eu vi que tá Gabriela. Gabrielo. E Vou colocar advogada. isso aí é o espírito do fim de ano já. Tá vendo? Pronto, acho que agora tá melhor. Ó, pronto. Agora ficou. Ela tá jogar em Portugal, bem ficou melhor. Profissional. Quem é essa Gabriela que tá aí? Né? Ela que ficou com 2 R's só. Gabriela, eu nem tinha visto aqui, tá? Para mim aparece pequenininho. Mas, enfim, deixa eu até dar uma olhada, porque não aparece aqui os comentários, deixa eu ver. E também, aqui eu não consigo, porque é pouco tempo, é direto ao ponto. Eu volto a falar. Direto ao ponto, achei muito bom. Porque tem que ser, né? Tem que ser. Deixa eu ver aqui. Não, aqui, passou tanta gente já aqui, mas não tem nenhuma pergunta específica. Mas depois podem perturbar, manda mensagens lá, qualquer dúvida para a Gabriela lá no Instagram. De tudo isso que nós falamos, fique à vontade, qualquer coisa também pode mandar para mim. Tá aqui para pôr meu Instagram também, deixa eu ver se dá. Eu acho que junto não dá. Sabe? Deixa eu ver. Mas depois vai entrar, eu vou botar você como colaboradora. Tá. Eu acho que vai ter espaço. Tá, então deixa eu parar aqui, pronto. Então, sobre o espaço físico, tem. A minha vida esse ano foi uma vida muito nômade. Agora eu tô no Brasil, no Rio, para ficar com enfim, ver amigos e tal, curtir ano novo. Mas eu fiquei desde dezembro do ano passado em Barcelona e indo para Portugal direto. Esse último mês antes de vir para cá eu estava em Portugal. Me dando água na boca, né? De indo para Barcelona, indo para lá e para cá em Barcelona, me dando água na boca, porque eu não conheço ainda. Nossa, é uma cidade linda demais. É maravilhosa. E aí, comecei com essa história de Barcelona e tal, para advogar na Espanha, desde o ano passado. E tô entre os 2 países, né? Então as pessoas perguntam, onde você mora? As coisas estão em Barcelona. Mas o meu escritório tá no Fundão, em Portugal, que é interior. Meu namorado está em Fundão, interior de Portugal. Também minha vida também tá lá. Então eu falo assim, eu moro nos 2. Porque eu cada hora tô em um diferente. Então... Não, por que eu estou perguntando isso, Gabriela? Porque tem pessoas que têm essa preocupação, mas tem um espaço, tem um gabinete, não que seja importante para diversas atividades hoje, você não tem o espaço físico, apesar de ser a área que eu trabalho. Mas tem pessoas que querem ter esse contato físico, que quer ir, quer saber se tem um endereço, se não tem, uma morada, como se diz aqui, né? Então é só por isso que eu estou perguntando. Sim, tem. A gente tem nosso escritório físico, que fica no Centro Comercial Acrópole, lá no Fundão, em Portugal. Mas, assim, quando eu estou lá, vai cliente, normalmente eles vão. Mas, assim, eu prefiro atendimento online, porque eu consigo também viajar e resolver tudo online. Mas tem as documentações de cliente, tudo vai para lá. Eu tenho a Catarina, que trabalha lá no escritório também. Então, tem espaço. Isso é muito importante, E é muito bacana essa questão das redes, porque a gente aproxima, a gente traz para a realidade, cria simpatia, né? E você que fala de imigração, e você é uma imigrante, você conta das coisas, de bom, de ruim, né? Porque é engraçado, que ou tem só o bom ou tem só o ruim. Né? Isso é de uma 880. Mas o dia a dia, essa coisa de mostrar e tal... Então, eu acho muito, muito interessante, assim, e por isso que me identifiquei, porque eu falei, olha, é a pessoa que pode falar diretamente, porque não adianta a gente fazer as coisas assim, de maneira muito formal, né? Ou dar uma volta, não ser direto, né? Então, eu falo, poxa, assim, são essas pessoas que eu gosto de acompanhar e gosto de apresentar, né? Para quem me acompanha, para os amigos, clientes, enfim, clientes que viram amigos.
Um amigo meu falou assim, é difícil transformar um amigo em cliente, né? Família, então, desconfiada, né? Cuidou, né? Trocou fralda, depois para confiar é uma complicação. Sim. Mas eu tenho muitos clientes que viraram meus amigos. Né? Isso é... Isso é fato, não é assim, não é obrigação, mas acontece. Então é bom de ter, né, as relações, e eu gosto dessa coisa de sair também do virtual para o real, eu gosto dessas conversas. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa que eu tinha anotado para te falar. Não, a única coisa que foi a questão de marca, que eu acho muito importante isso, e as pessoas não imaginam, não tem noção disso, e eu tinha anotado aqui para falar que eu não tinha pensado anteriormente. Então é isso, galera, estamos aqui quase no nosso time mesmo, e espero que seja possível voltar aí uma próxima vez, deixar o recado para todos. Obrigado a todos que passaram por aqui, fazendo direto ao ponto. Espero que tenha ajudado. Consulte, pergunte, perturbem esses profissionais, né? Porque, para mim, é muito importante vocês terem isso estruturado. Né? E também a mim, né? Isso aí eu estou à disposição para trocar ideia, tirar as dúvidas. Como eu sempre falo, estou captando, né, o cliente. Nem sempre eu posso atender na maneira que as pessoas às vezes imaginam, né? Que é uma outra coisa que eu estruturei também. Eu tenho 2 trabalhos especificamente, consultoria e projeto. Sim. E tem o formato daqueles 2. Não dá para eu me ajustar a cada cliente da maneira, né, que for, porque senão a gente fica... Não, a gente tem que mostrar como funciona o nosso trabalho. Isso. E se a gente faz dessa forma, é por algum motivo. E às vezes a pessoa de fora não entende. Mas tudo tem um motivo, né? No escritório Sim. também a gente tem vários protocolos. Às vezes surge um cliente ou outro que não entende os nossos protocolos. Tudo bem. Eu tive um cliente recentemente. A gente sempre, para nacionalidade por tempo de residência, a gente contabiliza antes. Para saber se efetivamente o cliente tem 5 anos de residência, para depois somente que a gente confirmar ele fechar o processo da nacionalidade. E tem cliente que não entende. Então, teve essa semana que a gente manda por e-mail, pede todas as autorizações de residência, faz a contagem com os decretos e tal. E aí, ele não tinha uma autorização de residência. Só que, às vezes, entre o que o cliente fala e efetivamente o que tem uma lacuna muito grande. Eu já tive cliente que na consulta disse que era casado, chegou na hora, era união de facto. E aí muda todo o processo. Porque aí tem que ser uma ação judicial, já não é transcrição de casamento. Então, eu não confio no que o cliente me fala. Eu confio no que eu vejo no documento. E ele não entendeu. Se ele estava dizendo que ele tinha uma outra autorização de residência, que ele já tinha 5 anos de residência, ele não entendeu por que a gente não queria avançar com a entrada no processo dele. E aí, a minha assistente explicou, olha, ela precisa ter certeza, mas eu estou falando que eu tenho. Aí, resultado, ele quis cancelar o serviço com a gente, porque, segundo ele foi para um outro advogado, uma outra assessoria, que já resolveram tudo e já garantiram que ele tinha 5 anos e não sei o quê. Eu falei, olha, eu não coloco mão no fogo pelo trabalho dos outros, eu coloco pelo meu. A quantidade de clientes que eu já tive que dizia que tinha 5 anos, quando a gente foi olhar, não tinha. Imagina se a gente der entrada e o processo da pessoa indeferido daqui a 3 anos. Ele vai lembrar que ele disse que com certeza tinha 5 anos? Não vai, ele vai me culpar. Então, eu tenho o meu protocolo, porque eu já tive problemas em outros casos e eu me resguardo. Agora, se ele não entende, boa sorte com outro advogado. Porque eu funciono desta forma por um motivo, entendeu? Então, isso vai acontecer, né? As pessoas, às vezes... E tem, às vezes, casos que a gente prefere até que nem seja cliente. Isso. Resolve. Não é. E as pessoas às vezes tratam isso como arrogância ou algo assim, ou tá com dinheiro, ou tá com muito trabalho agora, depois vai fazer falta. Tem essas coisas assim. Mas não é verdade. É só porque a gente quer entregar, a gente quer nos preservar, né? Obviamente, né? A gente confia no trabalho, sabe da seriedade, temos ética, tudo isso, né? Então, eu teve um cliente meu de Niterói que uma vez falou para mim: pô, tudo que eu falo, você tem uma resposta, Mauro? Porque ele reclamava de uma coisa, de outra, da obra. Eu falei, eu tenho, porque eu confio. Eu sei das coisas que acontecem. Apesar de ter uma pessoa, e tinha ali um preconceito, eu sempre gostei de trabalhar com jovens, né? Então, sempre dei autonomia para os meus colegas trabalharem comigo, e tinha aí esse preconceito de ser uma pessoa jovem. Ah, mas aí tal. Não, eu sou reportado. Eu sei tudo o que está acontecendo.
Se é ele que vai na obra, ele passa as coisas para mim. Tudo eu estou sabendo, então eu sei. Então, se você vem com alguma coisa diferente, eu tenho isso, tem documentado, né? Tem as imagens, tem... Então eu tinha a resposta, né? Se eu não tivesse também, eu falo. Quando eu não sei ou acontecer algum problema, eu sou sincero de falar, olha, eu deixei isso aqui, vamos ajustar por isso, por isso. Então tem que ser direto ao ponto, né? Tem que ser assim. E a gente, e apesar de ter tudo isso, da gente procurar, uma vez uma cliente falou, mas o senhor é muito metódico. Não é metódico. Eu tenho um processo, sim, porque é importante para preservar a mim e a você, cliente, né? Mas a gente sai disso. O meu negócio não é só preto no branco, né? Eu tenho essa questão do psicológico aí que você falou no início, eu acho ótimo, é um grande caminho, porque ainda mais no dia a dia de hoje, você ter esse apoio, ter alguém que saiba falar, que tenha técnica para falar, que ajude a você a organizar as ideias, né? E a gente pode falar da nossa opinião, mas nós não somos especialistas. Então, achei isso aí fantástico. Foi uma boa surpresa aí que eu tive nesse bate-papo aqui. Então é isso. Obrigado mesmo, Gabriela. Vou te perturbar outras vezes, sendo por aqui, sendo no meu trabalho, sendo profissional, no pessoal. Enfim, eu gosto de ter essas pessoas muito bacanas aí por perto sempre, né? E é isso. Obrigado, agradeço realmente por ter tido esse tempo aí, com esse fuso horário maluco aí que deve estar aí se adaptando aí no Brasil. Enfim, todo esclarecimento. Agradecer a Eliana, não é Eliana ou Eliana, que sempre me dá toda a atenção, top, muito, muito boa. E parabéns aí por ter a equipe, enfim, equipa, né? E é isso, obrigado mais uma vez. Obrigada a você, Mauro, pela oportunidade, por estar aqui falando para você e para o pessoal. Qualquer coisa que precisar, é só falar com a gente. Tá ótimo. A todos aí, um grande Natal. Eu devo vir aqui no Instagram falar bater um papo aí de alguma forma aí para o final, mas eu gosto desse fim de ano sempre organizar as coisas, botar em dia, trazer coisas novas em janeiro, mas eu apareço aí. De qualquer forma, desejar um grande Natal a todos, para você, Gabriela, sua família, toda a equipe que está por cá. E é isso. Tamo junto. Fique com Deus e até direto ao ponto, mas em 2025. Tchau, tchau. Beijinhos.